A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero contar aqui uma experiência que eu tive com Deus assim que eu aceitei Jesus, né? Foi assim que eu aceitei Jesus. Mas aí se passaram alguns dias, assim, algumas semanas, né? Uma das experiências que eu tive. Eu lembro que eu congregava numa igreja. Aí nessa igreja tinha escola dominical, né? Tinha aqueles eventos todos, como vocês sabem, né? Numa igreja. E a igreja que eu congregava era pentecostal. Então ali eu estava sendo cuidada ainda, não tinha muito maturidade de algumas coisas. Aí o pastor, na época, ele falou assim: Alessandra, domingo vai ter escola dominical, vai começar às 9 horas. E eu, naquela época, aliás, porque era jovem, né? E eu não gostava de acordar cedo. Eu odiava acordar cedo. Aí eu falava: não, acordar cedo para estar aqui nessa escola dominical. Aí eu falei: Deus, a minha oração era assim, né? Eu não tinha aquela experiência. Aí eu falei: Deus, me acorda cedo, me ajuda a acordar cedo. Só que eu falei no íntimo com Deus, né? Botei meu joelho no chão ali na igreja, porque eu queria participar, né? Eu queria me esforçar, só que eu não gostava de acordar cedo. E eu ali botei meu joelho no chão e falei: Deus, me acorda cedo, me desperta, me acorda, se for possível me chama, para que eu possa estar aqui na escola dominical com os irmãos, né? Eu estou em fase de libertação e eu quero acompanhar, né, os cultos, quero me envolver na obra. Aí eu fui para casa, né? E dormi, né? Fiz essa oração na igreja, né? Aí eu dormi. Irmãos, pessoas aqui que me seguem, vocês aqui, diante de Deus, eu nunca esqueço essa experiência. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Eu dormindo, né? O culto, né, de doutrina, de escola dominical, ia começar 8 horas, né? Não, minto, 9 horas. Né? Então eu tinha que estar lá 9 horas em ponto. Então, se eu tinha que estar lá 9 horas, então eu tinha que acordar. Eu tenho que acordar 8 horas, né? 8 horas para quê? Para levantar, escovar o dente, se arrumar, para poder, umas 8h40 ir caminhando para poder chegar lá 9 horas. Gente, nitidamente, eu dormindo, eu escutei aquela voz mansa. Assim, é uma voz mansa e suave ao mesmo tempo, né? Era uma voz assim, quando eu só sei que era mansa e suave. Aquela voz longe, né? Me chamando assim: Alessandra. Me chamou 3 vezes: Alessandra, Alessandra. Só que é uma voz, como eu falo pra vocês, não é uma voz que dá medo, sabe? É uma voz assim, muito doce, suave. Eu peguei e acordei. Aí nisso eu acordei, né? Eu fui abrir o portão, olhei, não era ninguém. Aí eu lembrei da oração que eu fiz. Eu falei: caramba, eu pedi pra Deus me acordar, o Espírito Santo me acordar. E Ele me acordou. E quando eu olhei a hora no relógio, era 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E ali eu comecei a rir, comecei a glorificar. Aí eu falei: Jesus amado, como o Senhor é lindo, o Senhor existe. O Senhor me ouviu, o Senhor existe. Gente, assim, foi uma das experiências que me marcou, sabe? Eu ter ouvido a voz do Espírito Santo. Ele me chamou pelo nome. Me chamou 3 vezes, né? E eu fiquei assim, maravilhada com aquele acontecimento, né? Como fala a palavra do Senhor Jesus. Quando Deus ele chamou Samuel, ele chamou 3 vezes Samuel. Só que Samuel não tinha maturidade, né? Ele não entendia que voz era aquela que estava chamando ele. E ali o profeta Eli, né? Pegou e explicou para ele, falou que aquilo ali era a voz de Deus. Que quando aquela voz, que ele ouvisse chamar de novo aquela voz, é para ele responder: eis-me aqui. Como é que é lindo as coisas de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a conhecer a verdade, quando a gente começa a ver do outro lado, né, a realidade da vida,
a gente começa a acreditar que a nossa passagem aqui é passageira, que a gente está aqui por um propósito de Deus. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a entender isso. Então isso aqui era a experiência, né? Uma das experiências que eu quis passar para vocês aqui. Né? Eu pedi a Deus para me chamar ali, para me despertar, para que eu possa poder ir no culto ali da escola dominical ali, né, com os irmãos, e o Espírito Santo ele me despertou pela manhã. Amém? Se você quiser ter experiência com o Senhor, com Deus, pede Ele que você vai ter experiência com o Senhor. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.